Vamos aplicar essas ideias a um particular sistema de muitas partículas, no qual a distância entre pares de partículas nunca se altere. Esse sistema é chamado um corpo rígido. O que caracteriza o corpo rígido é que a distância entre duas partículas quaisquer nunca muda. Certo? Ele não se deforma. Bom, a gente pode aplicar para corpos deformáveis, mas isso vem depois. Por enquanto, corpos rígidos, né? Então, a definição de um corpo rígido pode ser a seguinte: isso é a mesma coisa que dizer que a derivada no tempo de Rα menos Rβ, quaisquer que sejam alfa e beta, lembra, indicam as partículas que compõem o sistema, dá zero. Né? Desculpa, isso aqui é do módulo, tá? Derivada com relação ao quer dizer, a distância não muda. Claro que a orientação do Rα menos Rβ pode mudar, porque o sistema pode girar, mas o tamanho de Rα menos Rβ não muda. Nesse caso, é possível provar, e faremos isso mais tarde, que eu posso separar a energia cinética desse sistema em duas partes. Uma parte é a energia associada ao movimento do centro de massa. E a outra parte é a energia associada ao movimento de rotação do sistema em torno do centro de massa. Eu vou provar isso mais tarde. Por enquanto, aceite isso, a energia cinética total é a energia associada ao movimento do centro de massa mais uma energia associada ao movimento de rotação em torno do centro de massa. Como o corpo é rígido, as forças interatômicas centrais vão ser todas nulas, porque essas energias não vão mudar. Né? Não vai haver variação dessa distância entre as partículas alfa e beta. Ou seja, a parcela interna da energia potencial vai ser constante. Então, a única coisa que vai contar aqui, para o efeito da força total, vai ser a energia potencial externa, devido a fatores externos ao meu sistema. Então, o exemplo clássico, nós temos aqui alguma coisa rolando sem deslizar sobre uma rampa, cilindro rolando para baixo numa rampa. Então, aqui está, o cilindro começa num certo lugar e acaba num outro. E aí nós vamos chamar isso aqui de uma altura, sei lá, inicial, isso aqui de uma altura final. E aí eu vou querer, por exemplo, determinar com que velocidade ele chega naquela posição final. Essa diferença aqui eu vou chamar de H. Pergunta: quais são as forças externas agindo sobre esse cilindro? Força-peso, é uma força de interação gravitacional. Essa força é uma força conservativa? Posso associá-la a uma energia potencial? Sim. Como é que fazemos isso? Vou chamar a massa do cilindro de M. Você está me dizendo que tem uma força externa conservativa atuando sobre o cilindro. Então, essa força externa conservativa dá origem a uma parcela externa da energia potencial, que depende da altura. Não é isso? Estou chamando de Y esse eixo aqui. E de que maneira essa energia potencial depende dessa altura? Então, eu posso escrever a energia cinética como soma dessas duas parcelas. Essa parcela está associada ao movimento do centro de massa. Então, vai ser metade. Lembre que o centro de massa se comporta como uma partícula, né? Que tem massa igual à massa total do sistema. Então, eu vou dizer que essa energia cinética vai ser 1/2 de m vezes a velocidade v do centro de massa ao quadrado.
e tem a parcela de rotação. Como é que eu escrevo a parcela de rotação em torno do centro de massa? Isso, mais 1/2 do momento de inércia em relação ao centro de massa, vezes ômega ao quadrado. Existe alguma relação entre esses dois termos? Ele rola sem deslizar, é por causa disso. Esse é o vínculo. Porque ele rola sem deslizar, então a velocidade do ponto de contato com o chão tem que ser 0. Isso implica em que essa velocidade tem que ser ômega vezes o raio do cilindro. Cuidado, isso aqui só é verdade porque ele rola sem deslizar. Tá legal, mas isso tudo a gente está pensando apenas na força conservativa que o Eduardo ou o Matheus, um dos dois, mencionou aqui, né? Não tem mais nenhuma força agindo sobre esse cilindro? Tem, professor. Tem. Normal? Você está falando da força normal. Eu pensei que fosse normal ter mais forças. Tem a força normal? Todo mundo acha que tem uma força normal? Essa força, ela está associada a alguma energia potencial de interação? Por quê? Ela é ortogonal ao deslocamento. Na verdade, ela realiza trabalho nulo. Então, ela não contribui para fazer variação de energia nenhuma, né? Só isso? Tem atrito também. Mas eu estou jogando o atrito fora aqui? Por quê? Por que sim ou por que não? Porque rola sem deslizar, correto. Então, por que ele rola sem deslizar, o que acontece com o atrito? Qual é a contribuição do atrito? A velocidade do ponto de contato é 0. Como a velocidade do ponto de contato é 0, e é ali que o atrito está atuando, né, a força de atrito não se desloca. A cada novo ponto de contato é uma força nova, não é a mesma força que está andando, né? Dito de outra maneira, e eu provei isso aqui, a potência dissipada pela força de atrito, lembra como é que era a potência dissipada por uma força? Ou a potência produzida por uma força? Lembra disso? F escalar V. Produto escalar de F por V. Ora, nesse caso, V é 0. A velocidade desse ponto é 0, porque o ponto de contato não tem velocidade, tem velocidade nula, porque rola sem deslizar. Então, a força de atrito está presente, mas ela não realiza trabalho, assim como o atrito também não realiza trabalho, portanto, ela não vai modificar a energia mecânica do sistema. Não é verdade? Então, por causa disso, a gente pode associar essas ideias e obter, por exemplo, com que velocidade esse cilindro vai chegar no ponto final da sua trajetória, né? Usando a conservação de energia. Nós podemos dizer que se ele parte do repouso, então a energia mecânica total dele vai ser apenas mgy inicial, não vai ter energia cinética nenhuma, e a sua energia mecânica total será mgy final, mais a energia cinética. Bom, você lembra qual é o momento de inércia de um cilindro rodando em torno do seu eixo? É metade de mr quadrado, não precisa lembrar disso, né? Então, nós teremos aqui 1/2 de mv2, mais 1/2 de momento de inércia. É outro fator 1/2 mr ao quadrado, vezes ômega, que é V sobre R, então V quadrado sobre R quadrado. E aqui está a conservação de energia mecânica, neste caso, determina facilmente a velocidade do centro de massa depois desse cilindro ter descido da altura inicial para a altura final. Quando você passa esse termo para lá, vai aparecer aí um mgh, né? E você pode fatorar aqui o V quadrado, que vai sobrar. Aliás, você já vê direto que esse R quadrado some, né? Então, vamos ter V quadrado vai ser igual ao mgh. Perdão, M também desaparece. A massa também desaparece em todos os termos, né? Então, o GH por 3/4, é isso? Então, é a mesma coisa aqui. E a velocidade vai ser a raiz quadrada. Certamente você já fez problemas muito similares no seu curso Física 1, né? Não estou fazendo nada de muito novo, provavelmente.
Claro, eu estou colocando isso num contexto um pouquinho mais geral, mas, na verdade, eu estou usando um canhão para matar mosca, se você entendeu a minha metáfora, né? Eu tenho aqui um instrumental matemático poderosíssimo, tá certo? Que serve para eu analisar um enorme conjunto de sistemas e eu estou usando ele para analisar um sistema bobinho, né? Que você já sabia analisar mesmo antes de ter me conhecido.